Pessoal, então a nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade falando de função afim, tá? Mas os objetivos é apresentar para vocês o resultado da Prova Paraná 2026, primeira edição, que foi a primeira que vocês realizaram, tá? A gente vai conhecer o descritor, que é essa turma teve o menor acerto, né? Menor número de acerto nesta avaliação, qual descritor foi, e compreender que a taxa de variação tinha uma função afim e como aplicá-la. Então, para começar, gente, lá na Prova Paraná, vocês tiveram, né, a turma de vocês alcançou a média de 44,29% de acertos, que foi ó, bem próxima e maior que a média da rede estadual, que foi de 43,07%. Bem, o descritor que essa turma teve o menor acerto, teve um percentual menor, foi o descritor 23, que é reconhecer o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau por meio dos seus coeficientes. Então, teve aqui nessa turma só 11,43% de acertos essas questões, tá? Eram várias questões que apresentavam uma tabela ou que apresentavam um gráfico e vocês tinham que analisar, ver qual função que correspondia àquela tabela e àquele gráfico. E, né, como curiosidade para vocês, o descritor que teve o maior percentual aqui nessa sala de acertos foi o D20, que analisava o crescimento, barra de crescimento, e os zeros das funções reais apresentadas em gráficos. Então, vocês, né, conseguiram identificar lá o crescimento e decrescimento da função, né, nas funções que tinham esse objetivo. 82,86% da sala acertou, né, com a maior percentual de acerto desse descritor. Para a gente começar a falar, então, da taxa de variação, que é o objetivo da aula de hoje, a gente vai relembrar um pouquinho de plano cartesiano. O que é o plano cartesiano, né, pessoal? É um sistema de eixos. Nós temos aqui o eixo horizontal, que é o eixo X, que a gente chama de eixo das abscissas. O eixo vertical, que é o eixo Y, que a gente chama de eixo das ordenadas. E esse sistema, né, que é um sistema ortogonal, a gente fala que é ortogonal, porque forma aqui ângulos de 90 graus, ele divide o plano em 4 quadrantes, de forma que é distribuído em sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. E também lembrando, pessoal, que esse pontinho, que fica bem aqui no cruzamento dos dois eixos, a gente chama de origem do plano cartesiano, tá? Qual que é o objetivo do plano cartesiano? É a gente identificar pontos e, a partir desses pontos, a gente construir gráficos. Oi? Pontos do plano cartesiano, né? As partes ordenadas. Tudo bem? Continuando. Para falar de taxa de variação, pessoal, a gente vai primeiro entender o que é essa taxa, o que ela é, né? Para depois mostrar como encontrá-la. Vamos analisar o gráfico abaixo. Então, a gente tem aqui um gráfico e percebe que a gente já tem alguns pontos apresentados. Então, ponto A. Lembrando que para a gente falar desse ponto A, a coordenada, primeiro a gente olha em relação ao eixo X e depois ao eixo Y, tá? Então, aqui o ponto A tem coordenada 5, o ponto B, coordenada 3, 7 e assim por diante, tá? Quando vamos de um ponto para o outro, subsequente, de A para B, de B para C, de C para D, de D para E, no sentido de crescimento da reta, a cada uma unidade no eixo X, aumentam 2 unidades no eixo Y. Então, ó, quando desloca uma unidade no eixo X, 2 unidades são deslocadas aqui no eixo Y. E é isso que a gente chama de taxa de variação. Conforme aumenta a unidade nessa função específica, aumenta uma unidade no eixo X, 2 unidades são acrescidas no eixo Y. Esse gráfico é o gráfico da função 2x mais 1. Perceba que o coeficiente A
Então, lá na função φ, né, a x mais b, o coeficiente a é 2, então a taxa de variação da função é 2. E como é que a gente calcula essa taxa de variação, pessoal? A gente faz, então, a gente vai dar uma mediana entre as coordenadas x e y, né, de 2 pontos, fazendo y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E por que a coordenada y fica em cima e a coordenada x fica embaixo? Vamos pensar nessa função aqui, 2x mais 1, como se fosse uma situação de caminhada. Então, ó, quando a pessoa caminha 1 hora, representando o eixo x como tempo e o eixo y como quilômetros. Quando caminha 1 hora, percorre 3 quilômetros. Vamos supor que a pessoa acelerou o passo. Em 2 horas, ela percorreu 5 quilômetros. Quem que vai ser dependente, quem que vai ser independente? Será que o tempo depende da quantidade de quilômetros ou a quantidade de quilômetros que depende do tempo? O que vocês acham? Será que o tempo depende da quantidade de quilômetros ou a quantidade de quilômetros depende do tempo de caminhada? O tempo depende da quantidade de quilômetros, mas vamos pensar. Se eu caminhar 1 hora, a quantidade que eu vou atingir depende da quantidade que eu caminhei? Se eu caminho 1 passo, 2 passos, essa passada que eu dei não vai determinar a distância que eu percorri? Se eu der mais passos, eu vou atingindo mais. Pensa nesses passos como tempo. Então, quanto mais eu caminho, mais distância eu atingo. Então, a distância depende dos passos. A distância depende do tempo. Então, a distância aqui, ó, x, é a minha variável independente. Quilômetros vai ser a variável dependente. Então, quantos quilômetros cabem nessa quantidade de tempo percorrido? Por isso que a variável y fica no numerador. Então, é o numerador, né, dividido pelo denominador. Porque a quantidade de quilômetros, pegando esse exemplo específico, depende do tempo, tá? Aí, calculando então, né, ó, continuando aqui no exemplo, pegou as coordenadas de y, 5 e 3, 5 menos 3, as coordenadas aqui de x, 2 e 1, 5 menos 3, 2, 2 menos 1, 1, e 2 dividido por 1, 2, tá? Percebe que se tivesse pego um outro ponto, a quantidade, né, o valor do A, seria o mesmo. Então, encontramos mais uma maneira de calcular o coeficiente A na função. Aliás, o coeficiente A é chamado de coeficiente angular ou declividade, tá? Então, aqui a gente tem outros exemplos também, ó, de como calcular, de como encontrar, né, os coeficientes. E um outro exemplo, de como calcular a taxa de variação. Então, A é o coeficiente angular, vai determinar se é crescente ou decrescente. O B, coeficiente linear. E lembra que o B, ele corta quem? O eixo? Qual eixo que o B corta? Y. E a taxa de variação, né? Y2 menos Y1, X2 menos X1. Relembrando, então, pessoal, agora a gente vai fazer uma atividade. E essa atividade, vocês já estão divididos em grupos, como eu comentei com vocês. Os grupos, eles foram divididos com uma intencionalidade pedagógica e a gente vai ter alguns colegas monitores para ajudar vocês aí nessas atividades que eu vou distribuir, tá? Então, os monitores podem vir já com o grupo. Pessoal, lembrando que os monitores vai auxiliar, não dar a resposta, tá?
aí?